Boa noite, irmãos. Boa noite. Vamos ter uma palavra de oração para iniciarmos. Pai amado, nós te agradecemos, Senhor, por mais esse precioso momento de compartilhar a Tua palavra. Sabemos que isso só pode ser feito devido ao Teu trabalho mesmo em nosso meio. Se nós podemos abrir Tua palavra e dela receber vida, é porque o Teu Espírito assim ministra a nós. Então nós rogamos, Senhor, que Tu possas nos assistir nessa noite com Tua presença. Estamos em um número reduzido, Senhor, mas nós queremos tocar a Ti nessa noite. Nos ajude, Senhor, na continuação dessa preciosa epístola de Tiago. Sabemos que o Senhor tem nos dado algo nessa epístola. Obrigado por isso, Senhor. Sabemos que juntamente com o privilégio também vem a responsabilidade. O Senhor tem nos dado alguns textos sérios em Tua palavra, Senhor, que às vezes nós passamos tão rapidamente, mas o Senhor tem nos feito parar, rever, meditar. Sabemos que tudo isso está por trás do Teu propósito, Senhor. Então te agradecemos, prepara o nosso coração nessa noite para receber Tua palavra. Livra-nos das inquietações e das ansiedades do dia a dia. Esvazia, Senhor, a nossa mente, que muitas vezes chega nesse lugar tão perturbado, Senhor. Que possamos ter calmaria, Senhor, para ouvir Tua palavra. Muito obrigado por tudo, nos confiamos a Ti mesmo, em nome de Jesus. Amém. Vamos inicialmente, então, irmãos, abrir em Tiago, capítulo 1. Vamos ler novamente os 4 primeiros versos. Diz assim: Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, às 12 tribos que se encontram na dispersão, saudações. Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Então, irmãos, com a ajuda do Senhor, nós temos procurado considerar essa epístola. Estamos bem no início dela, já faz algumas reuniões, né? Mas aqueles que têm podido se debruçar naquilo que tem sido falado, tenho certeza que temos sido muito ajudados pelo Senhor, não apenas em Tiago, mas também em todas as outras ministrações. Nós vimos então, estamos vendo, na verdade, que esse início de Tiago tem uma relação muito importante, inicial, fundamental, colocada pelo Espírito, com a aprovação. Então, Tiago, em uma epístola que geralmente nós achamos que é uma epístola que fala apenas de obras, e quando pensamos em obras, geralmente nossa mente liga a coisas externas, Tiago começa pelo Espírito colocando as provações e então construindo uma ordem ali, apresentada pelo Senhor mesmo, de uma maneira muito prática, desde o acolhimento da provação até a formação do caráter de Cristo em nós. E, obviamente, que isso não é algo novo. O Senhor tem nos dado graça de ver isso já há algum tempo e temos podido receber luz com relação a isso. Temos visto que aquilo que conta para Deus está ligado ao seu Filho. Sempre, irmãos, sempre, a pergunta de Deus é: quanto de Cristo há nisso? Então, quando nós estamos tocando Tiago ou qualquer outra porção das Escrituras, é de Cristo mesmo que nós estamos falando, porque se nós não vemos todas as porções das Escrituras ligadas a Cristo, nós perdemos o real valor, a real intenção de Deus ao se revelar nas Escrituras, porque aquilo que se pode conhecer de Deus
nas Escrituras é Cristo mesmo. Por isso que naquela passagem, logo após o Senhor ter aquele encontro em Lucas 24 com os discípulos a caminho de Emaús, o Senhor então vai encontrar seus discípulos e ali vai passar a explicar as Escrituras, tudo o que dele mesmo estava nas Escrituras, na lei, nos profetas e nos salmos, porque tudo o que nós temos para receber nas Escrituras é Cristo mesmo. Então, com Tiago não é diferente, irmãos. Às vezes achamos que o foco de Tiago é outro, não, o foco é Cristo mesmo. Quando nós falamos de maturidade é Cristo, quando falamos de provações é Cristo, quando falamos do reino é Cristo mesmo. Então tudo está ligado a Ele, tudo está ligado a esse eterno propósito que foi estabelecido desde antes dos tempos, né, em Cristo, de fazer convergir nele todas as coisas serão trazidas, encabeçadas nele. Então esse é o eterno propósito de Deus, é o que rege a revelação do Senhor na sua palavra. E então nós vimos a primeira relação da provação, que é provação e alegria, e vimos então que há uma necessidade de recebermos as provações com alegria. E aqui, irmãos, quando nós falamos provações, nós estamos falando de um provar da fé, como Tiago mesmo vai colocar, e não de sofrimentos. As provações podem incluir os sofrimentos, mas nós somos provados não apenas com os sofrimentos. Nós somos provados de diversas formas. Então, nós poderíamos colocar as provações como sendo os arranjos de Deus, aquilo que Deus mesmo prepara para, de alguma forma, apurar, né? Esse é o sentido da depuração do ouro, né? Então, são os arranjos de Deus atuando em nossas vidas. Deus é um Deus de providência e o tempo todo Ele está trabalhando as nossas vidas, seja por meio do sofrimento, seja por meio dos louvores que recebemos, como Paulo vai colocar em Filipenses, da bonança, da escassez. Então veja que não tem apenas uma conotação negativa, mas também as coisas positivas que também trabalham as nossas vidas. Então as provações abrangem tudo isso. Então nós precisamos receber tudo que Deus traz sobre as nossas vidas com alegria. Esse é o primeiro passo que Tiago vai colocar, irmãos. E penso, os irmãos podem discordar de mim, mas penso que sempre o Senhor coloca uma ordem de revelação. E se Ele colocou isso primeiro em Tiago, é porque isso deveria vir mesmo primeiro no nosso entendimento dessa epístola. Então, sem compreendermos isso, o restante da epístola será difícil para nós compreendermos, no que toca à nossa experiência, do nosso desfrute, do nosso avanço com o Senhor. Então, recebermos as provações com alegria. Depois nós vimos então que recebendo as provações com alegria, elas produzirão perseverança. Então, a perseverança é um resultado de uma resposta correta da nossa parte àquilo que Deus traz nas nossas vidas. E isso, irmãos, parece algo muito simples, mas não é, é profundo. E nós deveríamos orar sobre isso e meditar diante do Senhor. Porque muitas vezes nós achamos que a perseverança ela vem primeiro, mas na verdade ela é um resultado de acolhermos, de recebermos tanto a palavra, como também os arranjos de Deus. Então, se nós estamos acolhendo a palavra com mansidão, se nós não estamos recalcitrando contra os aguilhões do Senhor, então qual será o resultado? Uma constância indesviável. Isso é perseverança. Então nós teremos estabilidade espiritual. Queremos permanecer com o Senhor em dias difíceis como estamos vivendo? Então nós precisamos acolher a palavra e acolher os arranjos da parte do Senhor. E eles produzirão perseverança. Louvado seja o Senhor. Então, entramos hoje no terceiro ponto. E também, irmãos, não sei se irei seguir toda a epístola citando pontos. Tenho entendido de fazer isso aqui no início, com a aprovação em suas relações, mas talvez depois vamos apenas lendo e comentando, né? O Senhor há de nos guiar a cada passo. Então, o terceiro passo que nós daremos hoje, ainda ligado à provação, é provação e caráter. Provação e caráter, ou maturidade, se os irmãos preferirem. É a mesma coisa. Então, aonde isso se encontra? No versículo 4, que nós acabamos de ler, que diz assim: ora,
a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos. Esta palavra que aparece aí no versículo 4, perfeitos, é nela que nós iremos considerar algo e veremos então qual a relação dela com provação. Por que eu estou relacionando todos esses aspectos com aprovação? Porque sem esse acolhimento inicial não há as outras etapas, vamos assim colocar. Você está entendendo como é importante o acolhimento da palavra e dos arranjos de Deus? Porque é elas que produzirão perseverança, e a perseverança, tendo ação completa, produz maturidade. Entende? É assim que o caráter de Cristo vai sendo formado em nós. Então, nós vamos estudar um pouco desta palavra e procurar ver algumas coisas. Esta palavra, então, que na nossa tradução, eu acredito que aqui todos nós usamos a mesma tradução, né? João Ferreira de Almeida, revista e atualizada. Se algum irmão usa uma tradução diferente, e se por acaso a palavra é diferente, pode se manifestar que vai nos ajudar também no ampliar da palavra aqui. Mas essa palavra, então, na nossa tradução, é traduzido como perfeitos, mas no grego, se os irmãos forem ao grego e consultarem, essa palavra no grego é teleios. Teleios. Assim mesmo como pronuncia, é como se escreve, teleios. E ela é uma palavra, irmãos, que não está ligada, como às vezes nossa mente também pode ser conduzida a essa direção, ela não está ligada à ausência de pecados, a uma vida livre de pecados, de erros, né? Como todos nós estamos o tempo todo suscetíveis a isso. Mas, irmãos, esta palavra, quando nós consultamos ela no original, ela está ligada a uma vida, preste atenção, vou colocar com muito cuidado, a uma vida que está avançando em maturidade. Não que atingiu maturidade como um ponto estático, mas uma vida que está avançando em maturidade. Há uma grande diferença aí, irmãos. Então, nós não vamos nos decepcionar achando que maturidade é um ponto a ser atingido. Compreende? É uma vida que está respondendo ao Senhor e aonde o caráter de Cristo está sendo formado. Então fala de um processo contínuo. Compreende? Maturidade como um processo contínuo. Isso os irmãos precisam ter bem colocado, ligado a esta palavra então, teleios no grego, certo? Maturidade como um processo. Então, se o Senhor ele tem encontrado uma resposta adequada nas nossas vidas, diante da sua palavra e diante das circunstâncias, o resultado é que o caráter de Cristo vai sendo formado em nós, processualmente. Então, irmãos, precisamos ver, com a ajuda do Senhor, talvez essa seja a única tarefa que farei nessa noite, alguns textos importantes onde esta palavra teleios aparece no original, e nós vamos procurar colher algumas coisas nesses textos. Já adianto que alguns desses textos são textos assim, vamos colocar, difíceis. Muitas vezes nós entramos nele e temos algumas dificuldades. Então eu rogo aos irmãos que, sobretudo, examinem aquilo que a gente for lendo, certo? Alguns irmãos entendem que algumas porções nem deveriam entrar, enfim. Nós vamos fazer uma tarefa aqui de entrar em dois textos em especial, que são textos assim, que eu creio que vai nos ajudar na linha que temos construído em Tiago. Os irmãos viram que nós entramos, por exemplo, em Mateus 24, se eu não me engano, o irmão Eliezer pediu para eu ler Mateus 24, eu havia lido o texto de Lucas, e ali já foi entendido que se refere à salvação da alma. Então ganhamos aí uma luz a respeito da perseverança no tempo do fim. Agora também entendo que com relação à maturidade, algumas coisas precisam ser colocadas e às vezes precisamos entrar em alguns textos um pouco mais difíceis, vamos assim dizer. O primeiro texto que eu gostaria de abrir com os irmãos é o texto onde acontece a primeira menção dessa palavra teleios. Eu não vou citar o verso primeiro, mas eu peço aos irmãos a abrirem comigo, então, em Mateus capítulo 5. Antes de citar os versos, né, que
contextualizam aonde está essa palavra, eu gostaria de colocar algumas coisas. Os irmãos sabem que a partir desse capítulo 5, nós temos o chamado Sermão do Monte. Esta é uma passagem preciosa, maravilhosa da parte do Senhor, proferindo palavras aos seus discípulos. E esse Sermão do Monte vai do capítulo 5 até o capítulo 7 do Evangelho de Mateus. Então, o Sermão do Monte não se resume às bem-aventuranças, como comumente nós fazemos a leitura e paramos nas bem-aventuranças, porque gostamos, né, das bem-aventuranças. Mas o Sermão do Monte termina apenas no capítulo 7. Então, as palavras que o Senhor começou a ensinar aos seus discípulos, no capítulo 5, se estende até o final do capítulo 7. Vejam comigo, irmãos, primeiro no verso 1 do capítulo 5, para nós entendermos a quem foi endereçada essas palavras. Vendo Jesus as multidões, guarde essas multidões aí, por conta do que nós vamos ler depois, subiu ao monte, e como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos, está vendo aí? E ele passou a ensiná-los, a quem? Aos discípulos. Parece muito claro, né? Mas guarda isso, porque as palavras que depois vêm aí no capítulo 5, 6 e 7, que algumas porções a gente até chega, né? São aos discípulos, para nós essas palavras, certo? Então vamos comigo agora ao capítulo 7, onde termina o Sermão do Monte. Capítulo 7, verso 28 e 29. É aqui que termina. Quando Jesus acabou de proferir estas palavras, a do Sermão do Monte, estavam, quem? As multidões maravilhadas da sua doutrina. Então perceba que as multidões permaneceram ali, e certamente ouviram as palavras do Senhor, mas o Senhor tinha como ouvintes primário quem? Os discípulos. As palavras do Senhor foram endereçadas aos discípulos. E termina o verso 29. Porque ele as ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. Então, irmãos, todo o capítulo 5, 6 e 7 é destinado aos discípulos. As multidões estavam ali, mas o Senhor está ensinando os seus, aqueles discípulos do seu círculo íntimo. Então, essas palavras que estão aqui, para nós, certo? Deixe isso bem estabelecido. Então o Senhor ele vai falar muita coisa nesse Sermão do Monte, muitos ensinamentos da parte do Senhor. E nós vemos que tanto haverá recompensa, como também haverá uma disciplina no reino. Isso fica claro se os irmãos lerem depois esses capítulos. Eu não farei a leitura deles todos, mas ficará claro que para os discípulos, para aqueles que creem, haverá tanto recompensa, galardão, inclusive palavras são citadas nesse sermão, como haverá também disciplina para os discípulos. Certo? Vai construindo isso. Então agora sim nós vamos ao capítulo 5 e vamos ler desde o verso 43. Então, dentro do Sermão do Monte. Vamos ler com calma. Irmãos, Mateus capítulo 5, a partir do verso 43. Então, antes de ler, né, ou melhor, coloquei ao lado dessa versão que temos, o original grego também, e fui fazendo o segmento da leitura, para ver se havia algo que fosse assim, bem diferente, né, para nós podermos também pontuar. E não encontrei algo que pudesse assim ser relevante no sentido de tradução, estou falando de erros, tradução, que pudesse nos ajudar. Então, se os irmãos forem ao original grego, é assim que você vai encontrar a passagem mesmo, da forma como o João Ferreira de Almeida, ele traduziu, certo? Então, eu gostaria de ler junto. É aqui que vai aparecer a primeira vez a palavra teleios no Novo Testamento. O Senhor falando aos seus discípulos: ouvistes que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo.
Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Palavras do Senhor aos seus discípulos. Se os irmãos lerem todo o capítulo 5 depois, verão que o Senhor vai contrastar, de um lado, a justiça dos escribas e dos fariseus, e do outro lado, a justiça dos discípulos. Os irmãos sempre terão esse contraste. Eu, porém, vos digo, sempre esse contraste. Então, leia nessa perspectiva. Então, palavras para nós. Verso 45. Para quê? Então, por que nós devemos amar os nossos inimigos e orar pelos que nos perseguem? Para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste. Aí nós já temos uma interrogação. Como assim, irmãos? Amar os inimigos e orar os que me perseguem para que eu me torne filho? Não. Os irmãos sabem que isso já está bem estabelecido, a questão da filiação, né? Não é assim. Pela graça sois salvos mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. Então, o que Mateus está querendo dizer para nós aqui, quando ele disse assim, para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste? Irmãos, depois faça uma leitura do Evangelho de Mateus, irmãos vão ver que Mateus tem uma ênfase no reino, assim como Tiago, porque ele vai tratar, né, o irmão Eliezer, ele colocou num segmento que ele estava fazendo, mas por conta do que eu estou colocando, também preciso colocar novamente isso. Mateus vai colocar, sem contradizer ele, tá, irmãos? Nada disso, estou só pontuando. Ele vai usar a expressão reino dos céus. É característico de Mateus, porque ele vai falar desse período que abarca a história da igreja mais o reino milenar. O foco de Mateus está aí. Então, isso está ligado ao quê? Como assim vos tornar filhos do vosso Pai Celeste? Ele está falando de nos tornarmos filhos do reino. Esse é o sentido dessa expressão. Está falando de recompensa no reino vindouro. É disso que Mateus está falando. Então, amar os nossos inimigos e orar pelos que nos perseguem, nos tornará filhos do nosso Pai Celeste, no sentido de desfrutar de algo da parte do Senhor no reino milenar. Vamos continuar a leitura. Porque ele faz nascer o seu sol sobre maus e bons, e vir chuvas sobre justos e injustos. Está falando do caráter do Senhor. Está vendo? Porque, olha que pergunta, irmãos. Se amardes os que vos amam, o que está escrito aí agora? Qual é a palavra? Está entendendo, irmãos? E muitas vezes nós negligenciamos essas porções. Amar os nossos inimigos e orar pelos que nos perseguem. Se nós amamos apenas os que nos amam, que recompensa nós temos da parte do Senhor? Compreende? Quando nós pensamos nisso, vamos pensar aqui. Quando nós pensamos isso nos nossos relacionamentos do corpo, preferências pessoais. Vou amar porque me ama. Fulano se importa comigo, então eu me importo com fulano. Se você ama quem te ama, que recompensa você tem? Agora, o contexto aqui de Mateus é ampliado a todo ser humano. Quando o Senhor faz vir a sua chuva, Ele não faz vir sua chuva apenas sobre os justos. Compreende, irmãos, a essência? O Senhor está tratando da estreiteza do nosso coração. Guarda isso, estreiteza do coração. Nós queremos amar apenas os que nos amam. É nesse contexto de amor que o Senhor vai usar a primeira palavra, a palavra teleios, pela primeira vez. Agora você precisa fazer a pergunta diante do Senhor. Senhor, como é o meu amor?
Quando nós estudamos João, nós vimos que nós devemos amar como. Lembra do como? E aqui novamente nós temos nossas vidas confrontadas, irmãos. Muitas vezes nós amamos somente aqueles que nós queremos amar, que nos fazem bem. Mas o Senhor fala para orar e amar os nossos inimigos. Forte palavra, irmãos. Diante do Senhor, eu não pude passar por esse texto rapidamente. Porque as nossas vidas precisam ser vistas na luz do Senhor. Isso não tem nada a ver com sermos filhos, isso já foi decidido na cruz, irmãos. Mas isso tem a ver com o reino. Vamos continuar. E se saudardes somente os vossos irmãos, que fazeis demais? Está vendo que o contexto está ampliado, irmãos? No sentido de amor. Não fazem os gentios também o mesmo? Agora vai aparecer a palavra. Portanto, sede vós perfeitos. Aí está a palavra teleios. Essa é a primeira menção dela em toda a Escritura. Perfeitos. Como perfeito é o vosso Pai Celeste. Então, qual é o contexto aqui, irmãos? De perfeito, de maduro. Fala de uma perfeição ligada ao amor. É nesse sentido. De um amor maduro. Nosso amor é tão infantil, né, irmãos? Tão seletivo, tão preferencial. Sim, é o nosso amor. Mas, irmãos, isso terá impactos no reino vindouro. Isso terá impactos. Nós vamos ver mais algumas coisas ainda. Eu gostaria de ler também a mesma passagem, paralela a essa, que se encontra em Lucas. Lá não vai aparecer a palavra teleios, mas vai colocar alguns detalhes também dessa mesma cena. Lucas capítulo 6. Recentemente recebemos porção, né, desse texto, né? O Senhor já tem nos ajudado com esse evangelho de Lucas. Vamos procurar ler aqui. Verso 32 a 36. Se amais os que vos amam, qual é a vossa recompensa? Então veja que Lucas ele vai repetir mais vezes do que Mateus a palavra recompensa. Por isso que eu vi esse texto. Porque até os pecadores amam aos que os amam. Se fizerdes o bem aos que vos fazem o bem, qual é a vossa recompensa? Cada pergunta dessa nós precisamos ir respondendo ao Senhor, né, irmãos? Diante da palavra. Até os pecadores fazem isso. E se emprestais àqueles de quem esperais receber, qual é a vossa recompensa? Também os pecadores emprestam aos pecadores para receberem outro tanto. Amai, porém, os vossos inimigos, fazei o bem e emprestai, sem esperar nenhuma paga. Será, olha só, irmãos, sem esperar nenhuma paga, ponto e vírgula, será grande o vosso galardão e sereis filhos do Altíssimo. Sem esperar nada em troca, porque você não faz pelo galardão, compreendeu? O foco não está no galardão, você faz sem esperar nada em troca. Mas o Senhor coloca, porque será grande o vosso galardão e sereis filhos do Altíssimo. Está vendo que está falando de uma participação com o Pai na era do reino? Porque recompensa e galardão está falando disso, irmãos, em toda a Escritura. E vamos só terminar. Pois Ele é benigno até para com os ingratos e maus. Sede misericordiosos, como também é misericordioso vosso Pai. Irmãos, quantas blasfêmias, quantos insultos são proferidos contra o Senhor. E quando Ele faz a chuva vir, Ele faz vir sobre os bons e os maus. A graça comum do Senhor a todos nós. Esse é o caráter do nosso Senhor. Ele vai dizer assim, sede misericordiosos, como o vosso Pai é.
Então essa é a primeira menção da palavra teleios. Perfeição ligada ao amor, um amor maduro. Sairmos dessas esferas de meninice, irmãos, e irmos para um amor maduro em Cristo. Que o Senhor possa nos ajudar. Gostaria de ir ainda outro texto onde a mesma palavra aparece, Mateus capítulo 19. É uma outra passagem também que causa bastante confusão entre os irmãos, né? Vamos procurar colocar algumas coisas que o Senhor possa ir nos dando luz. Nós vamos considerar então, ainda nessa passagem dessa palavra teleios, a passagem do jovem rico, que os irmãos provavelmente já leram e releram muitas vezes. Vamos procurar entender algumas coisas aqui. Vamos ler então primeiro no Evangelho de Mateus, capítulo 19, a partir do verso 16. Diz assim: E eis que alguém, aproximando-se, lhe perguntou: Mestre, que farei eu de bom para alcançar a vida eterna? Que pergunta? E a palavra que aparece aí é alcançar. Tá vendo? Já sublinha ela. Nós vamos continuar na leitura. Respondeu-lhe Jesus: Por que me perguntas acerca do que é bom? Bom só existe um. Se queres, porém, o que diz agora? Entrar na vida. Faz o quê? Guarda os mandamentos. Mas como assim guarda os mandamentos? Eu não sou salvo por graça? Novamente, o Senhor está falando do reino. E nós vamos ver na continuidade do texto, mas sublinha essa expressão, entrar na vida. E ele lhe perguntou, quais? E o Senhor vai responder a ele, quais são esses mandamentos? Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Agora eu quero colocar algo para os irmãos pensarem aqui. Não precisam concordar, só pensarem. O Senhor coloca guardar mandamentos para entrar na vida, que fala do reino. Não ligado à salvação no passado, recebemos vida no nosso espírito, regeneração, mas ele coloca guardar os mandamentos para entrar no reino. Tenhamos cuidado com a vida descuidada, irmãos. Um viver de qualquer maneira. Não, eu sou salvo, acabou, é isso? Não, irmãos. Como que nós vamos passar por um texto desse? Vamos continuar para entendermos ainda o que o Senhor vai dizer aqui. Replicou-lhe o jovem: Tudo isso tenho observado. Que me falta ainda? Disse-lhe Jesus. E aí vai aparecer a palavra teleios também. Se queres ser perfeito ou maduro, o que deve fazer? Vai, vende os teus bens, dá aos pobres e terás um quê? Tesouro no céu. Está vendo qual que é o cerne aí? Esse jovem rico era alguém que conhecia o Senhor, conhecia os mandamentos, irmãos. Mas o Senhor está falando sobre ter um tesouro no céu. E para esse jovem rico, ele precisava se desfazer das suas riquezas. Nós vamos entender um pouco melhor isso. Vamos construir um quadro. Por favor, irmãos, não perca os detalhes. Depois, diz o Senhor, vem e segue-me. Agora olha o verso 22. Tendo, porém, o jovem ouvido esta palavra, retirou-se triste, por ser dono de muitas propriedades. Deixa eu te dizer uma coisa, irmãos, pense sobre isso. Se nós não tratarmos diante do Senhor,
no assunto relacionado às riquezas, em algum momento nós iremos nos retirar triste, assim como esse jovem rico, e não poderemos avançar em maturidade com o Senhor. O Senhor precisa tratar com todos nós na questão da riqueza. Quando o Senhor, ele proferiu o Sermão do Monte, que nós acabamos de ler um pouco dele, no capítulo 6 ele vai falar sobre as riquezas também. E ele vai dizer assim: não podeis servir a dois senhores. Não podeis, é impossível, porque nós vamos se devotar a um. A afeição do nosso coração, a devoção do nosso coração estará ligado ou a Deus ou às riquezas. Se nós não tratarmos diante do Senhor no assunto relacionado às riquezas, em algum momento nós vamos nos retirar, porque nós não vamos querer nos desfazer das nossas riquezas. E isso está ligado ao reino. Vamos continuar a leitura. Então, disse Jesus a quem? A seus discípulos: em verdade vos digo que um rico dificilmente entrará no reino dos céus. Está vendo? A mesma coisa que o Senhor disse lá, entrar na vida, é entrar no reino dos céus. Que nós temos falado tanto desse período de 1000 anos, certo? Que antecede a Nova Jerusalém. Irmãos, muitos têm negligenciado esses assuntos. Nós não podemos ser esses que negligenciam isso. São palavras do Senhor aos seus discípulos. Vamos continuar. Nós vamos entender um pouquinho melhor essa relação da riqueza, irmão. Não se desespera achando que você tem que fazer voto de pobreza, viu? Calma, nós vamos entender melhor. Quero que os irmãos continuem comigo na leitura. E ainda vos digo que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Ouvindo isto, os discípulos ficaram grandemente maravilhados e disseram: sendo assim, quem pode ser salvo? Que pergunta, né? Jesus, fitando neles o olhar, disse-lhes: isto é impossível aos homens, mas para Deus tudo é possível. Então lhe falou Pedro. Agora eu quero que os irmãos contrastem, porque é ligado à mesma cena. Um rico com medo de perder os seus bens, as suas propriedades, e por isso abandonou o Senhor, certo? Do outro lado nós temos Pedro, que tem o quê? Uma ambição por ganhar. É como que ele fazendo, esperando o galardão futuro. Também é um foco errado. Compreende? O foco não está no galardão, o foco está no próprio Cristo. E Ele recompensará segundo a fidelidade de cada um. Mas o foco não está no galardão, o foco está no próprio Cristo. Mas olha o que diz agora Pedro. Mas é interessante a resposta que Jesus dá aqui. Vamos continuar. Então lhe falou Pedro: eis que nós tudo deixamos e te seguimos. Interessante a pergunta de Pedro, né? O Senhor, mas o que vai ser de nós? Olha só, nós abandonamos um monte de coisa aqui. Aí ele continua: o que será, pois, de nós? E Jesus lhes respondeu: em verdade vos digo que vós, os que me seguistes, quando na regeneração o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, também vos assentareis em 12 tronos, para julgar as 12 tribos de Israel. Ali está agora uma palavra especial aos discípulos, essa palavra dada. Mas agora o Senhor vai estender o assunto, e aqui entra nós, preste atenção. E todo aquele que tiver deixado casas, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou campos, por causa do meu nome, é aí que está a essência, por causa do meu nome, não por conta do galardão, compreende? Receberá muitas vezes mais e
Preste atenção, herdará a vida eterna. Tá vendo? Então nós temos a expressão entrar na vida, nós temos a expressão entrar no reino dos céus e nós temos a expressão herdar a vida eterna. É a mesma coisa, irmãos. Está falando de uma porção na era do reino. Aqueles que assim obedecerem ao Senhor. Compreende? Vamos continuar, depois eu vou pontuar algo. E o Senhor termina assim no verso 30. Porém, muitos primeiros serão últimos, e os últimos primeiros. Aí nós ficamos assim, Senhor, o que você quis dizer com isso? Porque, como ele diz, muitos primeiros serão últimos e os últimos primeiros. Por que o Senhor disse isso? Aí eu disse para os irmãos que a divisão dos capítulos não ajuda. Como que começa o capítulo 20? O que diz aí na sua versão? Porque o reino dos céus, está vendo que ele está ligando o que ele acabou de dizer ao capítulo 20? O assunto não acabou. Ele vai explicar o que ele quis dizer no versículo 30 a partir do capítulo 20. Então, por isso que a divisão de capítulos, se nós não entendermos isso, nós acabamos deixando algumas coisas, de colher algumas coisas. Então fica uma sugestão para os irmãos lerem depois. O Senhor vai explicar no capítulo 20 o que ele falou, esse princípio do verso 30, tá bom? Depois os irmãos leiam o capítulo. Mas antes, eu gostaria de ir a Mateus 6, onde o Senhor vai falar sobre as riquezas. Mateus capítulo 6. Vamos ler primeiro os versos 19 a 21, que vai aparecer tesouros, a expressão tesouros no céu, a mesma que aparece no texto do jovem rico, certo? A mesma expressão que aparece lá vai aparecer aí. E olha o que o Senhor vai dizer: não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem, e onde ladrões escavam e roubam, mas ajuntai para vós outros tesouros no céu. Como? O texto do jovem rico responde: onde traça nem ferrugem corrói, e onde ladrões não escavam nem roubam. Agora está o princípio aí. Por quê? Onde está o teu tesouro, não o teu coração, aonde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. No jovem rico ficou claro onde estava o tesouro dele. E como consequência, ele saiu triste e abandonou o Senhor naquele momento. Compreende, irmãos? Por que todos nós vamos ser tratados no assunto das riquezas? Ainda não acabamos. Vamos só ler embaixo aí o verso que eu falei, verso 24, que vai falar sobre, vai colocar a riqueza como um Deus, né? Ninguém, não tem exceção, ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar o outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Então nós temos um por isso, tá vendo? Por isso vos digo, não andeis ansiosos. Parece claro, né, irmãos? Como o Senhor leva a sério esse assunto das riquezas. Agora nós vamos no mesmo texto, agora pela ótica de Marcos. Marcos capítulo 10. Marcos capítulo 10. Por conta de alguns detalhes que há acrescidos aqui, nós vamos procurar ir colocando para nos ajudar no entendimento. Irmãos, está muito confuso? Ficou claro que o texto está ligado ao reino, o mesmo assunto de Tiago. O mesmo assunto de Tiago. Provação, maturidade, reino. Compreende? O mesmo assunto nós estamos vendo nesses textos, nada mudou. Com relação à sua filiação, nada mudou e nada mudará. Para sempre. Louvado seja o Senhor. Agora, com relação ao reino, há demandas. E nós vimos uma primeira ligada ao amor. Um amor perfeito, maduro. E agora nós estamos vendo a questão de tratar com as riquezas.
que isso contará com relação ao reino. Então não vivamos de qualquer forma, irmãos. Não caia em extremos, nem de um lado nem do outro. Então vamos ler. Vamos ler então também. Verso 17. E pondo-se Jesus a caminho, correu um homem ao seu encontro, e ajoelhando-se perguntou-lhe: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Está vendo que quando Lucas fala, ele fala sobre alcançar, e às vezes a gente fica assim, nossa, o que significa alcançar? Mas Lucas coloca como herdar, então já liga à herança, compreende? Deixa eu só tomar uma água. Verso 18. Respondeu-lhe Jesus: Por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um, que é Deus. Sabes os mandamentos: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás ninguém, honra teu pai e tua mãe. Então ele respondeu: Mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. Agora há um detalhe tão lindo aqui, irmãos. E Jesus, fitando-o, o amou. Esse detalhe não é colocado por Mateus, mas é colocado por Marcos. O amou. E porque ele amou, ele disse: só uma coisa te falta. Para aquele jovem rico, esse era o ponto que ele deveria ser fiel ao Senhor. Uma coisa te falta. Vai, vende tudo o que tens, dá-o aos pobres, e terás um tesouro no céu. Então vem e segue-me. Ele, porém, contrariado, outra palavra, tá vendo? Com esta palavra, retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades. Então Jesus, olhando ao redor, disse aos seus discípulos: Quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. Agora eu preciso parar. Porque novamente a nossa mente não pode pensar assim: então quer dizer que só os pobres que vão estar com o Senhor. Não é nada disso que o texto está dizendo. O Senhor está falando de herança no reino. Irmãos, esta palavrinha que tem aí, tem, tá vendo? É ela que vai nos ajudar com relação à nossa relação com as riquezas. Tem. Os irmãos sublinhem ela porque vou falar o significado dela. Quando os irmãos consultam ela no original, os irmãos vão ver que os sentidos dela são segurar, agarrar as riquezas, apegar-se às riquezas e, por fim, se unir às riquezas. Então veja que é uma relação inadequada com as riquezas. O Senhor está falando que aqueles que depositam a sua confiança, que se unem, que se apegam, que se agarram às riquezas, esses dificilmente herdarão a vida eterna. Forte, não é, irmãos, essa palavra? Agora eu vou te dizer, irmãos, é um assunto delicado. E nós não estamos livres disso. Porque todo o sistema do mundo faz pressão com relação a isso. Todo o sistema do mundo quer aumentar o nosso envolvimento com o dinheiro. Seja ele em espécie, seja ele em qual forma for. Então, será um grande desafio para nós, especialmente nesses últimos tempos, onde algumas coisas podem ser tocadas. Qual será nossa reação diante dessas coisas? Seguiremos com o Senhor ou sairemos contristados? Então, nosso coração precisa ser sondado diante do Senhor. Não leve isso como mais um assunto que você está ouvindo, irmãos, por favor. Para que serve teu trabalho? Qual é o propósito dele? Sua fonte de renda, seja ela qual for. Irmãos, tudo, a nossa vida é para o propósito, como já bem falado pelo irmão Eliezer. A nossa vida, com tudo que somos e temos, é para a cooperação com o propósito de Deus.
Se não for assim, relação inadequada. Nós vamos nos apegar às riquezas. O Espírito me deu um texto aqui agora de Efésios 4, aí você fez a pergunta. 4:28. Aquele que furtava não furte mais. Antes trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir ao necessitado. Eu acho linda essa relação, que veja, é um trabalho para acudir. Tá vendo, irmãos? Um trabalho para acudir. Nós não estamos negando a direção do Espírito, mas eu acho linda essa forma, porque geralmente a nossa mente trabalha para reter, trabalha para acumular, e não trabalha para abençoar, trabalha para dar. Compreende? Então, muito lindo esse texto. Depois nós vamos terminar com um texto de Hebreus também muito lindo, irmãos. Então, os irmãos estão entendendo a relação aqui. Se não formos tratados com o assunto das riquezas, e é um assunto sério, delicado, nós não poderemos herdar a vida eterna, que corresponde a esse momento do reino. Vamos continuar então, só para terminar esse texto. Parei no verso 24, né? Os discípulos estranharam estas palavras, mas Jesus insistiu em dizer-lhes, veja, o Senhor insistiu em dizer-lhes, filhos, quão difícil é para os que, agora fica claro, o que diz aí? Confiam nas riquezas, entrar no reino de Deus. Confiança depositada nas riquezas. Lembra quando nós estudamos a parábola do semeador? Também ouvimos estudo recentemente, né? Lá vai falar sobre a fascinação das riquezas. Os cuidados do mundo e a fascinação das riquezas. É isso que a riqueza faz conosco, fascinação. E nisso nós vamos perdendo o nosso chamado celestial. Compreende? Vamos continuar. É mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Eles ficaram sobremodo maravilhados, dizendo entre si, então quem pode ser salvo? Jesus, porém, fitando neles o olhar, disse, para os homens é impossível, contudo não para Deus, porque para Deus tudo é possível. Então Pedro começou a dizer-lhes, eis que nós tudo deixamos e te seguimos. Tornou Jesus, em verdade vos digo, que ninguém há que tenha deixado casa, ou irmãos, ou irmãs, ou mãe, ou pai, ou filhos, ou campos. O que diz agora, irmãos? Que lindo. Que agora vai ajustar qual é o foco. O foco não é a recompensa, o galardão. Por amor de mim e por amor do Evangelho. Que não receba, aqui também há um detalhe. Há um detalhe para nós orarmos diante do Senhor. Porque nós estamos falando até agora de algo no futuro. Tá vendo? Uma recompensa que receberemos no futuro. Mas agora o que diz aí? Que não receba já no presente. O cêntuplo de casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos com perseguições. Irmãos, eu não vou comentar, porque eu também tenho orado sobre esse verso. Tenho orado, já li algumas coisas a respeito de alguns irmãos que comentaram esse verso aqui. Mas fica aí um conselho para os irmãos, orem sobre isso. O Senhor está falando algo no presente que receberemos. Bênçãos no presente, me parece. E no final ele termina, com perseguições. Isso não foi colocado aí à toa pelo Espírito, irmãos. Ora sobre isso. E agora ele vai colocar, e no mundo por vir, a vida eterna. Porém, muitos primeiros serão últimos, e os últimos primeiros. Está vendo que aqui termina com o princípio, mas não tem a parábola que tem em Mateus, dos trabalhadores na vinha. Está vendo? Então você lê esse verso aqui, você não entende. O que você precisa fazer, irmão? Estou colocando para os irmãos entenderem o exercício. Precisa recorrer ao texto de Mateus e compreender lá, para ver que ele vai estender o assunto e explicar o princípio. Nós já vamos terminar, mas os irmãos viram que há detalhes diferentes em cada evangelista. Eu preciso terminar com o texto de Lucas, irmãos. E nós vamos nós vamos a Hebreus ainda para terminar depois. Mas lá é só apenas um verso. Então vamos a Lucas capítulo 18. A mesma passagem.
Que precisa ficar claro para nós qual é o assunto tratado aqui. O mesmo assunto de Tiago. O homem não é salvo por obras, certo? Não é salvo por obras, é por graça, mediante a fé. Agora, no que diz respeito a herdar a vida eterna, entrar no reino dos céus, aí conta guardar os mandamentos, como é o nosso amor, lidar com as riquezas, tudo isso contará para herdar a vida eterna. Então vamos ler a passagem. Certo homem de posição perguntou-lhe: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um que é Deus. Sabes os mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e a tua mãe. Replicou-lhe ele: Tudo isso tenho observado desde a minha juventude. Ouvindo-o Jesus, disse-lhe: Uma coisa ainda te falta. Vende tudo o que tens, dá-o aos pobres, e terás um tesouro nos céus. Depois vem e segue-me. Mas ouvindo ele essas palavras, ficou muito triste, porque era riquíssimo. E Jesus, vendo-o assim triste, disse: Quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. Novamente o tem aí. Porque é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. E os que ouviram disseram: Sendo assim, quem pode ser salvo? Mas ele respondeu: Os impossíveis dos homens são possíveis para Deus. E disse Pedro: Eis que nós deixamos nossa casa e te seguimos. Respondeu-lhe Jesus: Em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, ou mulher, ou irmãos, ou pais, ou filhos, por causa do reino de Deus, que não receba no presente muitas vezes mais, e no mundo por vir, a vida eterna. Então, irmãos, veja que há uma relação, sim, de não sermos descuidados com a nossa vida, de estarmos diante do Senhor com essas questões, porque isso terá implicações no presente, já tem, e terá também no futuro, né, que o Senhor possa nos ajudar. E eu gostaria de terminar, já que estamos tratando sobre essa questão de riquezas, com um texto de Hebreus. No capítulo 13, também é uma carta que fala de galardão, de herança, né, que tem como pano de fundo agradar a Deus, perseverança, tudo isso nós já temos falado. No capítulo 13, verso 5, diz assim: Seja a vossa vida sem avareza, contentai-vos com as coisas que tendes, porque ele tem dito: de maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei. Assim afirmemos confiantemente: o Senhor é o meu auxílio, não temerei. Que me poderá fazer o homem? Então possa o Senhor, irmãos, nos ajudar. Está aí algumas questões para os irmãos levarem em oração. Levarem em oração também os textos que foram lidos. Como disse, são textos difíceis, né? Mas certamente o Senhor há de falar a cada coração. No próximo momento, nós não iremos terminar ainda esse assunto de maturidade. Tenho alguns encargos ainda nessa palavra teleios, ainda caminhando por alguns textos do Novo Testamento. Então, que os irmãos possam ter paciência de construirmos o quadro juntos, né? Só avisar os irmãos, me comprometi com a irmã do Tuxo. Nós estávamos orando pela vida do Tuxo. Tá? O Tuxo é o dono do galpão, está passando por um momento difícil, né, de alguns tipos de vícios, né, debilidade de saúde, né? Então, irmãos, estejam comigo em oração pela vida dele, para que o Senhor possa guardar aquela vida e falar do coração dele. Amém, irmãos? Algum irmão que depois tiver alguma dúvida, pode procurar o irmão Lezé, pode me procurar também, se quiser conversar a respeito do que foi falado, tá? E que possamos ir digerindo tudo isso aos pés do Senhor. Amém? Pai, nós te agradecemos, Senhor, por essa porção que o Senhor nos dá, uma porção que nos confronta, Senhor, em muitos aspectos. Confessamos diante do Senhor que ainda são assuntos que nós precisamos de muita graça, Senhor, para entrarmos, para falarmos, graça tanto para ouvir como também para falar, Senhor. Nos ajude, Senhor, em nossas limitações, e de acordo com Tua vontade, dispensa a Tua luz sobre nós, Senhor.
Obrigado por tua palavra. Confiamos sim que ela é a tua palavra em sua totalidade, Senhor. E por isso nos aproximamos dela, Senhor, considerando-a como tal. Que o Senhor possa continuar a falar a todos nós. Nos lembramos da vida do Tuxo, Senhor. Não vou nem fazer comentários, Senhor, porque o Senhor conhece muito melhor a situação do que todos nós, Senhor. Então apenas entregamos diante do Senhor a vida dele. E sabemos, Senhor, que o Senhor está no trono. Confiamos em Ti. Em nome de Jesus. Amém.